Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula do nosso módulo de liderança e hoje eu quero falar sobre construindo confiança em sua liderança. A liderança, ela não se sustenta apenas no carisma. Se você tem carisma, é muito bom. Mas ela se sustenta na confiança. O carisma, e talvez você já ouviu isso, ele pode abrir portas para você. Mas somente a confiança mantém relacionamentos sólidos ao longo da jornada. Isso aqui é interessante, porque onde há confiança, há espaço para o crescimento. Onde há confiança, há cura, há unidade, há transformação. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Assim como a confiança em Deus é o fundamento da nossa fé, a confiança no líder, ele é o alicerce do avanço ministerial. Miles Monroe vai dizer assim, a liderança é influência baseada em confiança. Sem confiança, não existe liderança real. Então vamos lá. O que é confiança na liderança? Confiança, ele é o cimento invisível que une uma equipe. Então, quando os líderes confiam no caráter e nas intenções do líder, a liderança flui. Flui com mais liberdade, flui com mais eficácia. Provérbios 15, 28 diz assim, o coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. John Maxwell ele diz, as pessoas seguem líderes em quem confiam. Se não há confiança, não há seguimento. Então, de forma prática para você entender, confiança na liderança se constrói não apenas com palavras, mas com coerência entre o que diz e o que esse líder vive. E aí nós temos Jesus, que é o nosso maior exemplo de confiança. Porque Jesus, ele não apenas falava com autoridade, ensinava com autoridade, ele vivia em completa integridade. E aí nós vamos ver os discípulos, eles confiam em Jesus. Por quê? Porque as suas ações confirmam as suas palavras. Mateus 22,16 diz assim, Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Mateus 22,16. Eles estão falando sobre Jesus. E o que eles estão falando? Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. E aqui estão alguns motivos pelos quais os discípulos confiaram em Jesus. Ele era consistente, ele não mudava de postura diante das pressões, ele era fiel às Escrituras, ele servia em amor, mesmo quando ele era traído, e nós temos exemplo da ceia, ele com Judas, ele ouvia, ele corrigia e ele encorajava. Por isso que Jesus gera essa confiança. Aí Rick Warren vai dizer assim, Jesus construiu confiança não apenas pelo que fez, mas pela maneira como tratava as pessoas. Jesus construiu confiança não apenas pelo que fez, mas pela maneira como tratava as pessoas. Então, vamos lá. Quais são os elementos para construir essa confiança? Então, para que você tenha uma liderança confiável, nós temos alguns pilares que são indispensáveis. Primeiro, transparência. Falar a verdade com amor. Assumir os erros, evitar manipulações. Provérbios 11:20 diz assim, pois o Senhor detesta o perverso de coração, mas os que são íntegros andam seguros. Então, tenha transparência, fale a verdade, sabe? Deixa as pessoas ver isso. Se você errar, assuma o erro. Líder não é super-homem, líder não é perfeito, não é. Segundo, competência. Competência. A competência vai gerar confiança, porque fazer com excelência o que se propõe a fazer. Por isso que você precisa estudar, servir bem. Então, competência.
Colossenses 3, 23, Paulo escreve, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Excelência. Isso é algo que o líder tem que ter. Porque a Bíblia diz que uma pessoa que é perita naquilo que ela faz bem feito, ela faz com excelência, ela vai ser colocada diante de reis. Então, além da competência, tenha integridade. Porque integridade é você ser o mesmo em público ou no privado. Integridade é você ser confiável, mesmo quando ninguém está vendo. Então, o justo, ele vai levar uma vida íntegra. E a Bíblia vai dizer assim, olha, Provérbios 20, verso 7. O justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Então, a confiança, ela nasce da integridade e ela vai crescer na constância. Então, é constante e íntegro, ele é constante na competência, ele é constante na transparência. Isso vai gerar o quê? Confiança. E quais são as barreiras? Barreiras à confiança dentro da equipe. Porque alguns comportamentos vão minar rapidamente a confiança entre líderes e liderados. Primeiro, falhas morais ou escândalos éticos. Por quê, irmãos? A incoerência, ela afasta. Mesmo que o talento permaneça, mas ele vai permanecer por um tempo. Então, falhas morais ou escândalos éticos. Outro, falta de comunicação clara. Saiba que toda ambiguidade gera insegurança e rumores. Então, tenha comunicação clara, tira os ruídos. Nós já falamos aqui sobre comunicação. Outra coisa que quebra a confiança, promessas quebradas. Muitas vezes um sim não cumprido, ele vai enfraquecer mais a visão do que o não. Todo líder precisa aprender a dizer não. Se você é líder e tem dificuldade de dizer não, você tem um problema grande para liderar. Resolva isso. Tiago, capítulo 1, verso 19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. John Maxwell escreve, é melhor prometer pouco e cumprir do que prometer muito e falhar. Pastor, mas eu percebi que eu errei nisso. Eu fiz uma promessa e eu não estou conseguindo cumprir, então vamos lá. Deixa eu falar como que você restaura a confiança perdida. Restaurar a confiança, ela é difícil, mas ela é possível. E ela é possível com muita humildade e perseverança. Salomão escreve em Provérbios dizendo assim, um irmão ofendido, ele é mais difícil de ser conquistado que uma fortaleza. Conquistar uma fortaleza é difícil, mas não é impossível. Então vamos lá. Como que eu restauro essa confiança? Primeiro, reconheça os erros com sinceridade. Nada reconstrói mais do que um pedido de perdão genuíno. Então, o pedido de perdão ajuda nessa reconstrução. Segundo, peça perdão pessoalmente, se possível. Então, se for possível, peça perdão pessoalmente. Não esconda atrás de um e-mail, de uma mensagem do WhatsApp. Não, 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 não. Ah, mas eu vou ser vulnerável. Nós somos. E outra coisa, seja consistente por tempo suficiente para provar sua mudança. Então, as palavras, elas vão tocar, mas os atos sustentados, ele transforma. Então, quem encobre suas transgressões, a Bíblia diz assim, jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, se errou, assuma que errou e recomeça. E aí você precisa entender que a confiança não se exige, ela conquista. Eu conquisto isso, você conquista essa confiança com seus liderados. E quando ela é quebrada, ela se reconstrói com tijolos de verdade. Então, tijolinho por tijolinho, verdade por verdade. E para a gente terminar, o impacto da confiança na equipe. Quando há confiança entre líderes e liderados, as decisões são mais rápidas, porque não há dúvida, não há questionamento, as conversas são mais honestas, os resultados são mais duradouros,
o ambiente ele é saudável. E sabe qual é o resultado disso? O reino de Deus avança com mais força. Então, é muito melhor, a Bíblia diz, Eclesiastes 4, 9 e 10, serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Então, caminhar junto é melhor. E quando você caminha junto, nesse ambiente de confiança, fica ainda mais fácil. Então, liderança é construir pontes e a confiança é o cimento dessa ponte. Então, a confiança, ele é o solo fértil onde o discipulado, a submissão e a visão de Deus vão frutificar. Líderes que querem ser seguidos com alegria precisam de pessoas confiáveis. Não se trata de perfeição, ouça isso, não se trata de perfeição, nem do liderado, nem do líder, mas se trata de autenticidade, se trata de coerência, se trata de humildade. Então, o Salmo 15, 2 diz assim, ande com integridade, pratique a justiça, fale a verdade do coração. Então, como líder, construa confiança como quem constrói um altar. Eu vou repetir. Construa confiança como quem constrói um altar. Faça isso com temor, faça isso com dedicação e permanência. Porque aí você vai ter uma equipe que vai estar pronto para ir com você até o final. Então eu quero abençoar a sua vida. Que bom, está sendo muito bom estar com você nesse tempo. Então nós falamos aqui sobre construindo confiança em sua liderança. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como liderar em tempos de crise. Como liderar em tempos de crise. Então, quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui na próxima aula. Deus te abençoe.